MS. Hoje nós temos o grande prazer em receber dois grandes convidados, a acupunturista, farmacêutica bioquímica e professora da UBRA, Magda Comoreto Gal, e o fisioterapeuta acupunturista, presidente da AGAFISA, Associação Gaúcha dos Fisioterapeutas Acupunturistas, Diego Dio. É com grande prazer que nós recebemos e começamos, então, professora Magda. A gente sabe que a acupuntura está se desenvolvendo cada vez mais no Brasil. A primeira pergunta é, aonde é que se aplica a acupuntura? Para quê? Quando? A acupuntura é Bom dia. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né, antes de eu responder a pergunta. E a acupuntura é uma área crescente no Brasil, né? É uma ciência milenar e ela se aplica em diversas modalidades. Posso dizer inicialmente para tratamento de muitas das dores crônicas. Muitos médicos encaminham os pacientes para os acupunturistas. Nas questões das insônias, depressões, muitas das nossas situações dos desequilíbrios emocionais. E a acupuntura também cresce, não somente na parte humana. Eu tenho observado que a acupuntura cresce muito na parte veterinária. Então, os nossos animais, que hoje nós muitas vezes estressamos, porque nós tiramos eles do território maior deles e trouxemos para os nossos apartamentos menores, para outro ambiente, eles também podem ter um tratamento para as dores crônicas, para muitas situações que os seres humanos têm, eles também podem serem submetidos e tratados. E uma outra área que eu ainda não estudei muito, mas eu pretendo me dedicar, é a acupuntura para as plantas. Então, na área ambiental, nós também podemos trabalhar com a acupuntura. Então, é uma ciência muito abrangente e que tem resultados práticos satisfatórios, dependendo da avaliação que é feita, se o tratamento pode ser feito para aquele caso. Existe mais de um tipo de acupuntura? Mais de um tipo de acupuntura? Você está me perguntando em relação a correntes? Isso. Existe todo o conhecimento da acupuntura chinesa, existe a linha da acupuntura japonesa, existe mais de uma corrente e existe também na questão do tratamento mais de uma ferramenta. Por exemplo, o tratamento pode ser feito com as agulhas, que é a acupuntura mais conhecida no Brasil, mas ele pode ser feito com outros instrumentos que não as agulhas. É nesse sentido que você me perguntou? Exato. Isso, nessa questão nós temos agulhas e nós temos estímulos elétricos também, né? Também. Eu vou confessar, eu sou um cliente da acupuntura, digamos. Eu gosto da acupuntura não só a questão fisiológica, que até eu vou pedir depois a explicação, a questão o que acontece no nosso corpo quando temos a agulha, mas a questão, eu até gostaria de perguntar para o nosso professor Diego. Professor, questão filosófica, eu não sei, muitas vezes dependendo do profissional, ele dá mais uma explicação, como eu falei, fisiológica, mais ocidental, digamos, entre aspas, e outros gostam de trabalhar com ambos, tanto a questão, até o meu acupunturista ele diz, né, tu quer a explicação fisiológica ocidental ou tu quer a explicação filosófica chinesa? Eu digo, eu quero saber os dois, porque essa cultura ela tem mais de 5.000 anos, ela é mais antiga que a Bíblia, então, e não iria durar tanto tempo se ela fosse um tratamento que não funcionasse, que não tivesse êxito. Então, essa questão filosófica, poderia nos discorrer um pouquinho sobre essa questão, professor? A questão filosófica, ela vai descender primariamente lá da questão bem anterior que você falou da medicina chinesa, que foi criada tranquilamente há muito mais do que 2.000 anos. Tem livros que ainda hoje se publica, se estuda, que foram publicados antes de Cristo, então é uma literatura muito antiga e que pela eficácia, pela eficiência que se tem a partir do panorama que se criou naquela época da teoria de como funciona o corpo, como se pode interferir no corpo através de ervas, através da acupuntura, de massagem, exercícios,
se tem até hoje como uma referência muito boa para estudo, né? Contudo, como você colocou, hoje eu acho muito importante, principalmente enquanto fisioterapeuta e não enquanto acupunturista, que se tente trazer para a realidade dos pacientes e dos colegas a situação que se tem de tentar unir o conhecimento oriental chinês, japonês, seja qual for a linha que se trabalha, também com a nossa ciência. Desde a década de 50 se produz muita pesquisa científica e atualmente se conseguiu hoje grandes avanços na aceitação da acupuntura. Isso vem não só por parte da população, que já reconhece e faz essa prática há muito tempo, mas também por parte do sistema de saúde, desde 2000, de forma multiprofissional, desde 2006, através de Política Nacional de Práticas Integrativas, todo profissional de saúde faz acupuntura. Desde 89 já tem acupuntura no SUS, né? O profissional de educação física pode se habilitar num curso de pós-graduação de Exatamente. acupuntura? Ele pode ser um acupunturista? Pode ser acupunturista. Fisioterapeuta e médicos. Médicos, farmacêuticos. Teve uma questão assim que queriam que só médicos fossem acupunturistas. Como é que ficou essa questão? Teve e tem até hoje, né? Desde 95, quando a medicina passou a reconhecer a acupuntura também como especialidade médica, o que ocorreu? Eles tentaram, através de uma manobra corporativista bem feia, de certa forma, colocar a acupuntura como prática exclusiva médica. Isso é um grande erro. Por exemplo, no Brasil, desde 1985, o Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional já reconhece a acupuntura. De biomedicina, de farmácia, educação física, todos os profissionais da saúde praticamente. Então, além da gente ter ensinado os médicos a fazer acupuntura, a gente foi colega deles de aula e não tem o menor sentido um profissional, seja qual for sua formação inicial, querer esse conhecimento só para si. A acupuntura hoje ela é patrimônio cultural intangível da humanidade pela Unesco, ou seja, não é algo que uma pessoa ou uma classe profissional pode colocar apenas para si a prática, né? O conhecimento é livre, resguardando a questão legal, a questão ética, inclusive, da prática da acupuntura. Para você hoje fazer acupuntura, normalmente o seu conhecimento, o seu estudo tem que ser a partir de 2 anos. 2 anos dura um curso de... Eu não sei se é um curso de especialização. Se chama uma pós-graduação. Tem que ser reconhecida pelo MEC e cada conselho profissional da área da saúde colocou uma normatização para o seu profissional para que ele esteja apto a fazer a prática. Então, por exemplo, o Conselho de Fisioterapia, ele solicita um curso de 2 anos, que isso é quase uma norma na área da saúde. 2 anos, 1.200 horas de teoria e prática, e ainda após isso, após a formação reconhecida pelo MEC e pelo Conselho, o profissional tem que fazer uma prova para mostrar que tem plena capacidade. Essa prova ela é feita por exemplo, nós temos, os advogados têm a ordem dos advogados que faz aquela prova da OAB, Exato. É conhecido como prova da OAB. Como é que essa prova que o futuro profissional dessa área da acupuntura a sua, por exemplo, é a sua entidade, a Agafisa, que faz essa prova? O COFIT, o Conselho Federal. O Conselho Federal. A Agafisa é uma associação que promove os profissionais e o Conselho fiscaliza os profissionais. É bem distinto a atuação, né? Doutor, sim. E a questão da Agafisa que o senhor preside iniciou uma campanha bem importante para a população de esclarecimento. Muito importante. Inclusive a doutora Magda já deve ter visto essa situação. A Agafisa está fazendo uma campanha muito forte com a população, com os profissionais e com a imprensa, da importância de se diferenciar uma técnica de agulhamento, que hoje em dia se convenciona a chamar de agulhamento seco, que é uma técnica que tem a finalidade única e exclusiva de aliviar a dor muscular. Fisioterapeutas usam muito, médicos, qualquer profissional que atue na questão do tratamento da dor. O curso de agulhamento seco ele tem duração de 2 a 4 dias. Então, olha o absurdo que escolas de aperfeiçoamento profissional e os próprios profissionais às vezes estão fazendo. Eles estão estudando num final de semana, chegam nas suas clínicas e dizem para as pessoas que fazem acupuntura. Isso desinforma a população, porque os pacientes vão começar a achar que a acupuntura só serve para tratar dor muscular ou algum problema que seja derivado e gere a dor muscular. E a acupuntura, como a gente falou, é um conhecimento milenar, ela serve para avaliar, para tratar, para prevenir uma série de problemas de saúde e não pode ser confundido isso. Podemos então dizer, aí não sei se entra tanto a questão também filosófica, ela trabalha o psicológico da pessoa? Com certeza. A autoestima, tirar a depressão. Eu sei que tem, eu me lembro, eu sempre gosto de perguntar até os pontos que se chamam. Eu sei que esses pontos aqui do punho é o ponto da vida. Né? Na acupuntura não é isso? Não se chama o ponto da vida? Um ponto muito usado é o pericárdio 6, por exemplo. Isso. Né? E tanto assim é interessante como aqui se põe a agulha nos punhos. Claro, isso aí os doutores que vão aqui confirmar.
Mas a questão é, quando uma pessoa vai se matar, o que ela faz quando ela quer tirar a vida? Ela corta o punho, ela corta a vida. E ao mesmo tempo a acupuntura põe um ponto, a agulha aqui, para harmonizar, a equilibrar o yang, o yin, para ter uma harmonia na pessoa. Pode até, doutora, pode nos explicar um pouquinho essa questão até, desse ponto aí? Que tanto eu perguntei pro meu médico acupunturista. Eu até vejo de uma forma mais abrangente, é que uns quantos meridianos passam aqui, né? No momento que a pessoa corta, ela vai desequilibrar muito o organismo, prejudicando o fluxo energético que circula nos meridianos. Os meridianos são os nossos canais de energia. Eu até trouxe esse mapinha para mostrar, que aqui está visível os riscos, né? Onde os pesquisadores descobriram vários pontos e cada ponto tem uma função específica. E nós temos meridianos que vêm da mão para o centro, do pé para o centro. Então, no pulso passam muito dos meridianos importantes, né? E esse fluxo energético circular, ele tem que se manter durante toda a nossa vida, né? Quando o ser vivo morre, a energia termina, né? Vai escasseando. Então, isso que é importante, nós mantermos a circulação desse fluxo energético, tentando o equilíbrio yin e yang, e a cada momento conviver com os desafios de modo que a gente se desequilibre o mínimo possível. No caso, nós, no decorrer da nossa vida, temos que ter um aprendizado para enfrentar os desafios e tentar nos desequilibrarmos o mínimo possível. Como a nossa vida de hoje, a gente não consegue viver num estado de perfeito equilíbrio, mas temos que fazer o máximo que podemos, e a acupuntura, em função do que está sendo discutido aqui, e o colega já colocou, né? Ela é uma terapia integrativa que trabalha muito bem essa questão e contribui de uma maneira importante para a nossa saúde, né? Inclusive reforça o tratamento convencional, né? Então, as pessoas que estão buscando a acupuntura e a equipe multidisciplinar trata essa pessoa, a acupuntura contribui de uma forma importante como essa terapia complementar. Então, dá para se dizer que a acupuntura, ela é um tratamento complementar ou ela pode ser um tratamento, por exemplo, único, exclusivo? Ela pode ser um tratamento único, né? Na medicina tradicional, ela muitas vezes é um tratamento único. Porém, com a nossa situação de saúde no Brasil, ela agrega bem como uma terapia complementar, né? A pessoa não vai deixar o tratamento que ela faz, convencional, para fazer a acupuntura. Ela vai complementar. E a questão, por exemplo, a gente fala em agulha, né? O professor falou sobre agulhamento seco. Então, assim, quando a gente fala em agulha, e eu sou dentista e eu convivo com isso o dia inteiro, as pessoas se retraem. Agulha? Mas vai ter agulha no tratamento? Não, doutora, mas assim, ó, não tem como fazer sem anestesia? Quer dizer, tem gente que inclusive foge da sala de espera só de pensar na possibilidade de ter agulha. Estou falando isso porque o nosso câmera aqui fugiu. Então, é importante que não só como ele, mas, quer dizer, muitas pessoas a gente sabe que tem trauma, que tem medo, porque isso às vezes é passado de geração para geração. Quer dizer, quando a mãe falou que vai doer, ela já sugestionou aquela criança a sentir dor, porque a criança não sabia que poderia sentir dor, mas a mãe sugeriu isso. Então, como lidar com isso? Aquela pessoa que tem medo de agulha, a acupuntura dói? Normalmente, os traumas vêm da infância mesmo. É que a gente acaba utilizando isso na educação e não deveria. Então, existem formas de tratar, ao menos inicialmente, sem agulha. Eu até trouxe aqui uma canetinha que eu posso fazer a chamada cromopuntura, né? Então, eu coloco, tem um cristal na ponta, coloco um filtrinho colorido e trato com a cor
o determinado ponto. Coloco a canetinha no ponto e meço, né, no relógio o tempo de que eu vou deixar tratando aquele ponto. Então, é um tratamento que está disponível para os acupunturistas e a gente pode usar como uma opção alternativa, ao menos inicial, para aquele paciente que relata que tem medo de agulha, se ele não se dispõe a iniciar pela agulha, né? Que às vezes alguns dizem que tem medo e mesmo assim eles querem iniciar pela agulha. O que dói às vezes é só a inserção da agulha. Depois, durante o período que a agulha fica colocada, não pode haver dor, né? Senão o profissional revisa, né, a colocação da agulha. Certo. Nós temos a questão, doutor Diego, como é que funciona aquelas sementinhas na orelha conhecido? Tem essa questão também, que não trabalha com agulha, tem muitas pessoas que têm o medo da agulha e trabalham com a tal da sementinha na orelha. Como é que é essa questão? O procedimento da sementinha, como a gente chama, ele é um procedimento conhecido como auriculoterapia. E a auriculoterapia é a terapia de microsistema, ou seja, uma área do corpo que representa todas as funções e membros do nosso corpo. Você consegue tratar e até mesmo avaliar o corpo inteiro, suas funções a partir da orelha. Outros microsistemas conhecidos são o crânio, a língua, os pés, as mãos, são vários, né? Então, o estímulo da orelha, o que se faz? Seja com agulha, com cristais, com sementinhas, como você falou, você consegue estimular a inervação da orelha. E isso gera todo um reflexo no sistema nervoso que gera uma resposta no nosso corpo. Do ponto de vista de medicina chinesa, de medicina oriental, que é a questão tradicional da acupuntura, se sabe que todos os meridianos relacionados aos nossos órgãos, eles passam pela orelha direto ou indiretamente, e isso justificaria então a eficácia da terapia auricular no tratamento. No meu tratamento fazia essa terapia auricular. Interessante que quando eu achava um ponto que estava em desarmonia, digamos, ou que teria que ter uma harmonização, tinha mal a sementinha, né? Mal, tu botava um aperto, mas assim, ó, mínimo, mais mínimo, gerava uma dor forte, né? Gera às vezes bastante desconforto, né? Um desconforto muito forte. E é interessante, né? Tu precisa só durante o dia fazer uns estímulos e tal, ficar mexendo, mas é bastante eficaz. E é uma técnica muito boa porque ela ajuda na questão do autotratamento. A pessoa sai com as sementes, com estímulo auricular e consegue durante o dia se autotratar, né? Falando essa questão de autotratamento, eu perguntava, tá, doutor, o que é esse ponto aqui? Rodrigo, isso é teu fígado. Aí ele, tu tá te estressando muito no trabalho. Na época eu estava construção, campanha política e faculdade. Então, pouca coisa. Eu não tinha tempo para fazer exercício nenhum. E o fígado é o ponto que te impulsiona a fazer as coisas, né? Algo assim, nesse sentido. Ele tem várias funções, né? Mas uma delas é essa. Então esse ponto estava sempre precisando um óleozinho, um aperto no parafuso. Então direto, mas aqui que é interessante, que quando eu estimulava ele, eu me lembrava, o fígado, eu tenho que tomar bastante água, eu tenho que tentar não me estressar, eu tenho que tentar me acalmar. Então faz com que tenha um feedback, né, de como tu te comportar, de ações tuas para melhorar aquele órgão. Então isso que é interessante, tu consegue ter essa visão mais holística, essa visão maior do teu próprio corpo. Exato. Com certeza. O conhecimento de medicina chinesa, ele coloca sempre na teoria de 5 elementos da nossa natureza que estão relacionados com os órgãos, cuidados que a gente pode ter no dia a dia, de coisas que se pode fazer para beneficiar o órgão e coisas que a gente faz ou se expõe que prejudicam a função do órgão. Então, por exemplo, do fígado, quase todo mundo hoje em dia tem algum tipo de problema na função do fígado. Estresse atua diretamente negativando a sua função, né? Tem situações de clima que prejudicam o fígado, situações alimentares, então são N situações que você consegue controlar na tua rotina. Doutor, e esses tratamentos com acupuntura são tratamentos longos? Longos a gente pode dizer para o telespectador de duas formas. Durante o atendimento, a consulta tem por volta de 30 minutos a 1 hora. Mas em termos de eficácia, quantas sessões, quantas consultas o paciente precisa fazer, o que vai determinar isso diretamente são duas coisas. O estado que a pessoa chega e a queixa dela. Se você chega com uma queixa simples de dor muscular, em um atendimento você já está bem normalmente, né? Agora, se você está querendo fazer um tratamento preventivo, ou se você está com algum problema já de disfunção de estômago, de função hepática, seja o que for, normalmente isso vai primeiro demandar do profissional que te avalie muito bem, veja a real causa desse problema,
e também que o paciente faça o seu dever de casa. Então, é exatamente essa questão que a gente colocou. Se você sabe, por exemplo, que um estilo de vida estressante, onde você não descansa, não faz exercício, lesiona a função do fígado, isso já vai ser um cuidado que o paciente tem que ter diretamente para o resultado de sucesso do tratamento. Às vezes, então, o tratamento pode ser muito longo. Tem pessoas que eu atendo há 5 anos, 8 anos já. Quais são as doenças crônicas em que as pessoas mais procuram acupuntura? A queixa mais comum, sem sombra de dúvida, a Magda deve passar pela mesma situação, é a queixa de dor, né? Foi através dessa questão da eficácia muito grande da acupuntura no tratamento da dor aguda ou crônica que ela se disseminou, se popularizou aqui no Brasil. Mas a aplicação é diversa. A gente tem que considerar sempre o seguinte, assim como a medicina chinesa ela consegue encarar o nosso corpo de diversas formas, a gente tem que considerar também que a nossa saúde ela pode ser que nem umas fatias de pizza. Algumas coisas a acupuntura vai ser a fatia principal e algumas coisas ela vai apenas complementar, como a gente estava falando antes. Ou seja, num tratamento de câncer, seria surreal no Brasil uma pessoa tentar tratar o câncer em si com a acupuntura. Mas é muito interessante se utilizar a acupuntura de forma complementar, modulando a dor que o paciente vai sofrer, a questão dos enjoos, dos vômitos que ocorrem com frequência na quimioterapia, a dor de radioterapia, seja qual for o procedimento. Então, você consegue dar qualidade de vida, às vezes, para a pessoa num caso crônico, ou ser uma ferramenta principal, dependendo da queixa, né? Certo. E, doutor, assim, ó, na época também, eu gosto de expor sempre meu exemplo de coisas práticas. Eu tinha, às vezes, 2 sessões por semana, conforme o meu estresse, o meu desgaste. Normal é 2 vezes por semana, é 1 vez por semana o tratamento? Como é que funciona? 1 vez por mês? Como é que é, geralmente? Isso retorna essa questão que a gente comentou. O estado da pessoa, a queixa, o quanto isso está incomodando ela, determina diretamente a frequência do tratamento. O que é muito importante se colocar é que a gente tem as 2 visões da acupuntura. Do ponto de vista de medicina tradicional chinesa, você pode, às vezes, fazer um tratamento 1 vez a cada 2, 3 meses, a cada troca de estações, para se prevenir dos problemas que as estações podem trazer para a tua saúde. Do ponto de vista de acupuntura científica, já se sugere que se faça 2 vezes por semana mesmo, porque o efeito que a acupuntura promove no corpo, ele vai estar sempre reestimulado. E que era interessante, como era tão bom, eu saía de lá relaxado, saía fortificado, eu queria fazer mais vezes, e o doutor, não. E o meu acupunturista, não, 2 tá bom. 2 vezes é uma frequência ótima. Tá mais do que bom. Na China, se chega ao ponto de fazer acupuntura 3 vezes por dia. Mas aí o que ocorre? Lá a população está extremamente acostumada com isso. Lá você manipula a agulha de uma forma extremamente vigorosa e a pessoa está morrendo de dor, mas fala que está tudo bem, não está incomodando. Já é da cultura deles, né? E lá está inserido dentro do hospital, assim como aqui, mas de forma... Qualquer hospital na China, às vezes, tem 1 andar ou 2 só de acupuntura de medicina chinesa. Então tem fumaça de moxa para tudo que é lado, está todo mundo defumado lá. O pessoal tá realmente habituado a isso, é outra rotina, né? No Brasil, tomara que a gente consiga implementar isso, porque além de trazer um tratamento de saúde eficaz e barato para o governo, vai gerar uma série de emprego para profissionais, então a comunidade como um todo é beneficiada com isso. Nós vamos para um breve intervalo com o apoio de Sulina Iluminação e Materiais Elétricos na Pernambuco 2323, telefone 3222-8805, mas nós voltamos já, não perca. O Vitrine RS traz de volta a você com o apoio de Sulina Iluminação e Material Elétrico na Pernambuco 2323, telefone 3222-8805, um tema bastante interessante, que muitas pessoas têm muitas dúvidas, que é a questão da acupuntura, da quiropraxia. E você que quer participar com a gente, por favor, envie e-mail através do vitriners@terra.com.br e também curta a nossa página no Facebook, Vitrine RS. Doutora Magda, te faço uma pergunta. O que são as terapias integrativas? Quais as outras terapias que auxiliam na promoção de saúde? As terapias integrativas, elas também são chamadas de complementares. Então, a partir de 2006, conforme foi discutido aqui, o Ministério da Saúde passou a chamar as terapias que auxiliam na promoção da nossa saúde de integrativas ou complementares, em substituição ao antigo termo, que algumas eram chamadas de alternativas.
Quando a gente chamava de alternativa, dava a ideia que o cliente, para participar da terapia, ele tinha que deixar o tratamento convencional. Então, eu acho que esse termo veio agregar de uma forma bem importante. E as outras terapias que podem fortalecer a nossa saúde incluem diversas. Por exemplo, o reiki, o tratamento homeopático, ele entra como uma terapia também, né, científica e complementar. A fitoterapia, ela está se expandindo muito no Brasil, com a orientação de profissionais da saúde. A própria acupuntura, a aurículo, que nós já falamos, a reflexologia, que é outro microsistema. Nós temos no pé, né, determinados pontos que são tratados através da reflexologia. A iridologia, o nosso olho é outro microsistema. Porém, a aurículo, que é a terapia auricular, foi o primeiro dos microsistemas a serem reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde em função de todos os estudos científicos que foram feitos. Sobre essa questão, por exemplo, assim, agora vamos na hora que dói no cidadão. Como é que é, assim, se eu chego hoje no teu consultório, ou também no teu consultório, Diego, e quero fazer o tratamento. Eu tenho um plano de saúde, por exemplo, lá eu tenho um plano da Unimed, e então eu fazia acupuntura com esse plano. Quais são os planos que tem hoje que sustentam a acupuntura principalmente? Tem alguns planos de saúde que cadastram profissionais acupunturistas. Por exemplo, a Unimed, só que a Unimed, eu tenho a impressão que ela cadastra só um médico acupunturista. Apenas médico. O FUVEX, é uma cooperativa médica, né? A cooperativa médica, por isso. A cooperativa médica. Eu já escutei alguns comentários que eles pretendem expandir para outros profissionais, né? Mas não é oficial. O IP. Importante, nossos telespectadores aí que têm o plano de saúde do IP, com certeza estão com essa dúvida, como diz os espanhóis. Eu não sei te responder agora se o IP está cadastrando. Permite te ajudar, Magda? Isso, me ajuda, porque essas questões dos planos, alguns eu sei e outros não. Não, e essa questão é fácil responder, vocês estão dia a dia ali cobrando, como é que funciona, de fato, como é que funciona? A ANS, ela estabeleceu que qualquer plano de saúde obrigatoriamente tem que prestar o serviço de acupuntura. E se colocou através de resolução também, ou seja, uma normativa que qualquer profissional da saúde possa, enquanto especialista, se cadastrar e atender os pacientes. O que ocorre no Brasil, em decorrência de todo esse problema jurídico que se tem de, primeiro, não se ter regulamentado a acupuntura enquanto profissão, e, em segundo lugar, desse embate jurídico das profissões da saúde, de quem deve ou não deve fazer acupuntura, se começou dentro dos planos de saúde, de forma equivocada, a cadastrar só profissional X para fazer acupuntura. Isso é um grande erro, de certa forma é ilegal, mas os planos de saúde eles têm duas situações. Primeiro, normalmente o diretor do plano é um profissional médico. O médico vai ser corporativista. Eu tenho um monte de amigos médicos, não estou querendo falar mal de médico nenhum, mas nesse ponto de vista, dentro da acupuntura, o corporativismo é muito forte e o conselho, inclusive, às vezes penaliza o profissional se ele não faz essa recomendação que o conselho dá. Então, dentro do plano de saúde, infelizmente, às vezes se proíbe outro profissional de saúde de fazer acupuntura de forma injustificada. Então, hoje, poderíamos dizer que só temos médicos com plano de saúde para atender na acupuntura? Infelizmente. Posso fazer ilegal, mas sim. Um comentário? O FUVEX, que é o plano de saúde que atende quartel, em fevereiro, que atende o Exército, ele abriu a inscrição para profissionais da saúde acupunturista. Inclusive, eu avisei inúmeros colegas se quisessem se cadastrar. A Caixa Econômica também. Não precisa ser médico daí nessa questão. Não precisaria ser médico. Que bom, esse início, né? O Exército. Da saúde acupunturista. A minha irmã, ela é nutricionista, ela é cadastrada ao plano, só que ela trabalha com algumas terapias complementares que ela agrega, se o cliente quer, dentro do tratamento nutricional, né? Porque acaba ficando mais abrangente o tratamento que só a nutrição, né? E eu achei bem interessante. Parece que agora, em junho ou julho, eles têm previsão de abrir novamente.
porque eles tinham alguns fisioterapeutas acupunturistas que se descredenciaram. E, em função disso, eles ampliaram a possibilidade do cadastro dos profissionais da saúde acupunturistas. Interessante que, né, o Exército vai fazendo frente a essa questão até, digamos, política, não deixa de ser uma questão política, né? O Exército, por exemplo, alguns anos atrás foi pioneiro na questão, inclusive, primeiro de se permitir a prática multiprofissional, e, em segundo lugar, de começar a ensinar a sargentos, enquanto ensino técnico, práticas de acupuntura, de auriculoterapia, né? Então, e o profissional do Exército, embora errado, ele normalmente não dá muita atenção ao que o conselho determina, né? Então, ele tem mais liberdade de fazer essas normativas de quem deve ou não deve praticar acupuntura ou qualquer outra prática de saúde dentro do Exército. A questão, por exemplo, que o gaúcho, ele é extremamente conservador em várias, eu digo assim, em várias filosofias de vida dele. Como é que ele vê a acupuntura? Como é que vocês, como profissionais, veem o gaúcho recebendo isso? Em primeiro lugar, é fundamental em consultório você nunca proibir o churrasco, né? E o chimarrão. E o chimarrão, nem se fala. Até me dá, deixa eu te servir mais água. Tô de microfone. Não, e olha, vocês reclamam geralmente que eu não passo, né? Aqui a cuia, pronto, já começou com o doutor tomando chimarrão hoje. Eu não sei porque eu não recebi, tá? Depois vocês mandam um e-mail, enviam um e-mail perguntando porque eu não estou tomando chimarrão. Não é porque eu sou dentista, não. É porque o Rodrigo não passa chimarrão mesmo. Então eu estou respondendo aqui no ar vários e-mails. Mas hoje nem eu estou tomando, só servi para o doutor até agora. Vamos lá. Mas por favor. Mas a minha experiência, pelo menos, é de fato, o povo é mais conservador às vezes, mas se tem boa receptividade, né? O que eu mais vejo de queixa é quando vem algum profissional de fora, de alguma cidade vizinha ou de outro estado, e quando ele tenta começar a sua prática aqui. Às vezes há uma certa resistência, né? O que eu mais vi de resistência em prática profissional foi na época que eu estava trabalhando com acupuntura estética. Então eu sentia uma grande resistência dos homens, era baixíssima a procura dos homens para acupuntura estética. Como é que é a acupuntura estética? Porque assim, a musculação, quando uma pessoa vai para uma academia de musculação, ela pode procurar por indicação médica ou fisioterapeuta, por um reforço muscular, digamos, por questão de saúde. Ela pode ir por questão de estética, quero ficar mais sarado, a mulher quer ficar mais durinha, coisa e tal, ou pela questão do social. Como é que funciona na acupuntura essa questão estética? A acupuntura estética não tinha ainda... Eu pensei que a acupuntura até então seria só na questão da saúde. Sim, a acupuntura estética ela mantém o pilar de se querer regularizar, harmonizar o funcionamento do corpo do paciente, mas ela vai fazer algumas técnicas com enfoque na questão estética então, né? Você pode, por exemplo, trabalhar, melhorar a flacidez de pele, melhorar linhas de expressão. Se desse para melhorar cabelo branco, eu já seria um paciente certo. E careca. Carequinha também. Careca dentro dos princípios de medicina chinesa se conseguiria. Alopecia se conseguiria Como trabalhar. Isso aí eu não pedi. Isso aí eu não pedi pro doutor, meu. Problema. Meu acupunturista, vou ter que pedir isso aí. E aí, professor, como é que funciona essa questão? A gente vai ter que entrar nessa questão da calvície, doutor. É que funciona, eu não tenho experiência em tratar, né, essa situação, mas pelo que eu li nos estudos e discuti com os colegas, funciona no início, né, em aumentar o fluxo energético e evitar com que o folículo piloso deixe de produzir o cabelo naquele local. Então seria um tratamento preventivo. Preventivo. Dá para dizer assim também, num caso, tentando ser curativo, numa queixa como essa, a gente sabe, por exemplo, uma pessoa que está sofrendo um estresse severo, ela pode até ficar careca da consequência desse estresse. Se você utilizar a acupuntura modulando isso, você consegue um resultado muito bom. Inclusive, tem até documentado em livro, em pesquisa isso. Então, dentro de medicina chinesa, se fala que o cabelo está relacionado à energia vital, ao rim, à questão do cabelo branco ou da perda do cabelo. Na nossa medicina se sabe que a função hormonal modula diretamente isso. Então a acupuntura também é um neuromodulador na questão hormonal. Ela melhora o sistema endócrino de forma geral. Doutor, eu faço uma pergunta. Se, por exemplo, eu venho de uma cirurgia forte, fiz uma cirurgia. E essa pergunta eu faria para o meu acupunturista. Que pontos o senhor vai trabalhar para fortalecer minha imunidade? Para a imunidade. Bem pauta bem técnica agora. Quais seriam os pontos? Independente de você ter vindo uma cirurgia ou não, a acupuntura sempre vai ser um estímulo normalizador.
Então, a gente pode pegar um caso de doença autoimune, ou seja, o sistema imune dela está atuando em excesso, ele está excessivo. Eu vou utilizar alguns pontos que regularizam isso. A pessoa está num caso de câncer de medula, o sistema imune fica lá embaixo, fica a mínima contagem de célula branca. A acupuntura, de novo, ela vai atuar normalizando, vai melhorar o teu sistema imune. Pontos que se utilizaria para isso, tem os pontos gerais, que são extremamente interessantes, não sei se a Magda vai concordar. Eu utilizaria, por exemplo, um ponto muito utilizado em pesquisa científica, o estômago 36. Em pesquisa científica, ele é um dos pontos mais utilizados, mais estudados, e tem sentido conforme a medicina tradicional chinesa, que ele seria um ponto que regularizaria, fortaleceria a tua função digestiva e a energia que você adquire do alimento. Então, o estômago 36, um ponto abaixo do umbigo, VC4, são muitos pontos, né? E a outra questão importante é como fazer esse estímulo. Se a pessoa tem medo de agulha, ela pode fazer acupuntura, ela pode fazer através de moxabustão, um aquecimento que se faz no ponto de acupuntura, cromopuntura, laser acupuntura, acupuntura na orelha. Qual é a faixa etária que mais procura acupuntura? A faixa etária que eu tenho, pelo menos lá na minha clínica, na minha prática, ela vai de 15 a 60 anos. Certamente essa é a faixa que eu tenho mais acesso, e mais mulheres do que homens. O homem, talvez essa questão do conservadorismo que se tem no Rio Grande do Sul, mas o homem, desculpa a palavra, é muito medroso com agulha, né? Isso é verdade. É bem comum isso, né? É verdade. Tanto é que se tem muita dificuldade de colocar acupuntura no futebol, no esporte não. Lutador de MMA, atleta em geral que está acostumado com dor, usa a acupuntura direto. Mas jogador de futebol tem um medo de agulha impressionante. E tem também a questão na acupuntura, que quando tu quer, digamos, acelerar o processo, tu usa, tipo, estímulos elétricos. Tu põe a agulha Isso. e põe, tipo, como se fosse um lance de bateria, né? Um jacarezinho que põe e fica estimulando. A Eletra é outra alternativa ótima para melhorar o sistema imune, como você falou. Ela é uma forma de maximizar o efeito da acupuntura e tem efeitos que só ocorrem com a eletroacupuntura. E também é uma ferramenta ótima na questão da fobia de agulhas. Você pode pegar um eletrodo de cardiologia ou de fisioterapia, coloca diretamente em cima do ponto e o efeito, eu não posso te afirmar em termos de medicina chinesa, mas em termos de acupuntura científica o efeito é o mesmo. Então você consegue trabalhar quando a pessoa tem essa restrição através de eletroacupuntura com eletrodo. Esse é o colégio francês, digamos? Isso vem muito da pesquisa científica que se começou nos Estados Unidos e na China também. Inclusive é muito interessante isso. A acupuntura se tornou famosa no Ocidente lá pela década de 70, quando um jornalista foi para a China acompanhando o presidente dos Estados Unidos e teve acesso a uma cirurgia onde todo o procedimento de anestesia era feito com acupuntura, sem medicação nem nada. O pessoal literalmente se assustou com aquela situação e começou a levar essa informação para os Estados Unidos e se difundiu incrivelmente a partir da acupuntura. E como é que funciona assim, o pessoal que nunca viu, que nunca participou de nunca fez um tratamento, a questão das agulhas? Se usa uma vez só e se descarta, né? Isso é obrigatório. Obrigatório. É obrigatório. Então, a nossa vigilância de saúde, ela determina já há muitos anos que a agulha é sempre de uso único. Você pega a agulha, utiliza e já joga fora na hora. Na China, onde o material a agulha é muito mais grossa, é um material diferente lá, e até pela questão econômica lá, você tem 1 bilhão de pessoas, é outra situação em relação aqui, lá se esteriliza agulhas, mas é uma situação totalmente diferente, né? Então aqui no Brasil é proibitivo tentar fazer isso. E não acontece isso no Brasil? Não deveria. O que acontecia há muitos anos atrás, a questão de décadas atrás, quando a agulha era muito cara, eu já vi 2 relatos. O relato primeiro de gente que chegava a cortar corda de violão elétrico, é época que de repente eu tinha 10 anos de idade e fazia a inserção. E uma situação que era extremamente comum até poucos anos atrás, a pessoa pegar um tubo de ensaio de análise clínica e guardar agulhas ali dentro com o nome do paciente. Isso gera uma série de problemas de biossegurança e um problema maior ainda que seria eu atender o Rodrigo e colocar o sobrenome dele e confundir você com o mesmo sobrenome. Então, olha o risco que você acaba expondo o paciente através disso, né? Professora, a senhora que estuda microbiologia aí também pode falar um pouco sobre isso, né? O que a gente espera hoje é que as agulhas não sejam mais reutilizadas. Até porque essa questão da biossegurança, ela é obrigatória para todos os profissionais da área da saúde.
em todo tipo de atendimento. Então, existe até um recolhimento dessas agulhas via uma empresa de recolhimento, a gente utiliza, dispersa no Descarpac, e uma empresa de recolhimento recolhe isso como material contaminado. Não é permitido a reutilização. Qual é a maior dificuldade que a senhora encontra hoje no seu trabalho de acupuntura? Qual é a dificuldade em relação ao paciente, por exemplo? É que nesse momento a minha atividade com a acupuntura ela é acadêmica, né? Então a minha dificuldade é contribuir na formação dos alunos com todo esse aspecto ético da seriedade profissional. E o professor sofre um grande desafio, que às vezes ele pega um profissional da saúde e ele vai ensinar acupuntura como deve ser o seu caso, né? O professor ele tem que literalmente pedir para o fisioterapeuta, para o médico, farmacêutico, esquecer um pouco tudo que ele aprendeu em 5, 7 anos de graduação acadêmica e colocar algo novo que às vezes entra diretamente em conflito com a prática anterior. Então é bem complicado para o professor isso e para quem está estudando, inclusive, né? Às vezes a pessoa precisa ver o resultado para poder acreditar em certas inclusive coisas. Porque enquanto todo estudante. novo, exatamente, é todo novo, ele gera isso, né? Quando a gente escuta alguma coisa nova, quer dizer, quando que se pensou, não vamos falar, não, há menos de 20 anos, a gente não pensava, por exemplo, que a gente ia ter uma comunicação via celular, via tablet do jeito que é hoje. A gente tinha um tijolo da Motorola que pesava não sei quantos, quase 1 quilo, né? Quer dizer, os primeiros telefones aí de outras marcas também, né? Que tinham um volume muito grande e que se pagava a ligação, se pagava para receber, quer dizer, o custo era muito alto. E, no entanto, hoje as pessoas veem essa comunicação como indispensável na sua vida. Quer dizer, muitas pessoas deixaram de ter seus telefones fixos, que já se teve fila de espera, né, para se ter telefone fixo, telefone residencial, telefone comercial, se pagava uma fortuna. Tem as ações aí da CRT que até hoje renderam, né, vários ganhos aí para quem investiu nisso. E, na verdade, hoje é assim. Então, quer dizer, essa técnica também, por mais que ela tenha muitos anos, quando ela é vista como nova e que tem que se inserir numa medicina que ela é conservadora, porque a gente tem que ver a medicina como conservadora ainda, né? Que é o que é naquela questão assim, a gente precisa ver para crer. Eu acho que a acupuntura também acaba entrando nessa questão, né? Exato. Nós vamos para um breve intervalo com o apoio de Mistura Pisos e Revestimentos, 3019-1994, e voltamos já já. Nós voltamos com o Vitrine RS todas as terças e quintas-feiras a partir das 10 horas da manhã, com o apoio de Mistura Pisos e Revestimentos, 3019-1994. E, Rodrigo, vamos ver um videozinho? Vamos lá, vamos ver como é que funciona a quiropraxia. Perfeito. Vamos ver os vídeos aí que nós temos. As fotos. Esse é um exemplo que pode ser utilizado, inclusive, mais até em fisioterapia. É uma forma de tratamento de hérnia de disco. Se chama método Mackenzie e é um princípio que a hérnia de disco nada mais é do que o núcleo gelatinoso dentro do disco saindo do seu local e pressionando ou uma raiz nervosa ou diretamente a medula. Através de exercícios como esse, tem todo um passo até a pessoa chegar nessa posição, você consegue com que a gravidade leve o núcleo pulposo, o gel que tem dentro do nosso disco intervertebral para o seu local, e através dessa manobra de extensão você consegue reposicionar esse disco mais ainda no local. Doutor, hérnia de disco é a mesma coisa que bico de papagaio? Não, é bem diferente. Porque as pessoas às vezes acabam questionando o que é um e o que é outro. Pode explicar um pouquinho pra gente? A coluna da gente, ela tá, pela nossa rotina, pelo envelhecimento que a gente tem, pela carga de trabalho que às vezes um atleta, um trabalhador que faça peso se expõe, ela está exposta a uma série de lesões. Algumas lesões são degenerativas, como por exemplo o bico de papagaio, que na realidade se chama, quando a gente pega um exame de imagem, de osteófito. Seria uma espécie de um biquinho, é uma formação óssea que é ocasionada pelo contato que tem de uma vértebra com a outra.
Então, o disco intervertebral, que é uma estrutura de estabilização, de amortecimento na nossa coluna, ele vai se degenerando, vai ficando cada vez mais fino, e isso faz com que as vértebras se toquem. O corpo, como mecanismo de defesa, começa a fazer novas formações ósseas e, de certa forma, nesse caso, acaba mais atrapalhando do que ajudando, né? Então, você tem essa formação. A hérnia de disco, então, é uma lesão de disco muito comum, extremamente fácil de tratar quando bem diagnosticada. Não é um problema cirúrgico. Você tem lesões de deslizamento, degenerativas, então são N lesões que a gente tem na coluna. Entendi. Vamos ver, temos mais fotos, vamos dar prosseguimento então. Vamos ver se temos mais imagens. Isso aí, doutor, o que está acontecendo ali? Essa é uma manipulação vertebral que ela visa melhorar a mobilidade da primeira costela do paciente. A primeira costela da gente, ela fica exatamente onde está a mão posicionada ali do profissional que está fazendo a manipulação, e ela tem relação direta com todo o nosso plexo braquial, ou seja, com toda a inervação que sai da nossa coluna cervical e vai para o nosso membro superior. Ali já estamos falando de quiropraxia. Quiropraxia, fisioterapia manipulativa, osteopatia, qualquer técnica manipulativa, né? Um dos objetivos ao aceitar gentilmente o convite de vocês aqui hoje é mostrar para a população que quando você precisa fazer manipulação vertebral, não necessariamente você deva ir num quiropraxista ou num fisioterapeuta quiropraxista. Você tem vários profissionais que usam essas técnicas, né? Todas elas convergem para o mesmo objetivo no final das contas. Ali nessa próxima foto a gente tem, o modelo é bem interessante, né? Sou eu mesmo, estou de brincadeira. Ali você tem então um exemplo de manipulação da coluna torácica. A coluna torácica ela tem relação direta com todo o funcionamento dos nossos órgãos internos, da caixa torácica principalmente, e a inervação simpática do nosso corpo. O nosso sistema nervoso ele tem algumas subdivisões que ajudam a gente a aprender e avaliar as pessoas. A gente tem o sistema nervoso periférico, somático, que é responsável pela sensibilidade de membros, nossa força, nossa atividade muscular, e uma parte do sistema nervoso que a gente não tem controle, que é o sistema nervoso autônomo, vegetativo. Essa parte do sistema nervoso coordena o funcionamento de órgãos e vísceras. Através da manipulação, se você corrige uma vértebra que está fora do seu local, você possibilita que um órgão ou víscera volte para o seu funcionamento normal. Doutora, a questão, por exemplo, dos idosos, né? Muitos idosos acabam, quer dizer, ficando mais sedentários. A geração de idosos de hoje é uma geração que muitas vezes não teve toda essa contribuição que você tem hoje para que se fizesse exercício, tal. Fez o serviço, eu digo braçal. Assim, braçal, né? Muito se fez, quer dizer, mas essas pessoas que têm muitas dores, porque é normal a gente escutar, eu atendo muito idoso e vejo, por exemplo, pessoas com muita artrite, com muita artrose, às vezes aquelas mãos deformadas, que a pessoa perde a força muscular nos braços a ponto de, por exemplo, não conseguir alcançar num armário um copo para pegar ou um prato, acaba, né, tendo que adaptar a sua casa por causa disso. Como é que funciona no idoso, por exemplo, a quiropraxia? No idoso, todo o sistema de quiropraxia ou manipulação vertebral ele tem que ser primeiramente muito bem avaliado se pode ser utilizado. O idoso vai ter aquele risco comum, principalmente nas mulheres após a menopausa, da fraqueza óssea, a osteopenia evoluindo para a osteoporose, e isso às vezes é uma contraindicação absoluta para a quiropraxia ou para qualquer forma de manipulação. Ou seja, se a gente pega um exemplo como você falou, uma senhora que teve hérnia de disco, novamente, para deixar claro para a população, e ela não buscou tratamento, ou o tratamento não foi eficaz, seja cirúrgico ou não cirúrgico, e ela começou a perder mobilidade nas mãos, sensibilidade, força. O que vai ocorrer? Eu posso, talvez, tentar utilizar o recurso de quiropraxia para melhorar o fluxo nervoso, o fluxo de informações que cheguem na mão, contanto que ela não tenha esse risco de fratura óssea, que é bem importante, né? Se ela tiver, você tem que adaptar essas manobras. E num caso assim severo, como a gente está falando, às vezes é muito mais útil a pessoa aprender a readaptar a sua rotina e fazer exercícios que melhorem a sua força, porque às vezes o dano nervoso pode ser irreversível, né? Só para nós esclarecer um pouco, nossos amigos que estão do outro lado da telinha, doutor, o que seria a quiropraxia assim, em si? Fale um pouquinho da história também da quiropraxia. É uma técnica nova, é um meio de saúde novo, um meio de ganho de saúde
novo, como é que é? A quiropraxia ela já foi criada há mais de 100 anos por um americano, e ele não criou a técnica, o conceito da quiropraxia do nada. Esse conceito ele foi evoluindo de todas, que também, assim como a medicina chinesa, é um conhecimento milenar da manipulação dos ossos, das nossas articulações. Então, ele a partir desse conhecimento que ele adquiriu na vida acadêmica dele, na vida de terapeuta, ele começou a criar um conceito específico dele, que se convencionou chamar de quiropraxia, e que buscava avaliar a pessoa e propor formas de tratamento ou prevenção pela manipulação das articulações. Então, a quiropraxia, voltando àquele assunto que a gente falou antes, do nosso sistema nervoso, se a gente considerar que o sistema nervoso ele é responsável tanto pela nossa atividade muscular, pela nossa sensibilidade, funcionamento de órgãos e suas correlações com o sistema imune, você, através do correto posicionamento das vértebras e das articulações do corpo, você possibilita que a raiz nervosa leve essas informações de forma livre, possibilitando então um funcionamento correto de todas essas funções que a gente falou. A manipulação articular seria aqueles estralos? Como Exatamente. O pessoal, é uma das culturalmente formas sabe, dava o estralinho, aí mexe a coluna para cá e pleft, mexe a coluna para pleft. Exatamente. É. Então, uma das formas é você gerar essa cavitação que a gente chama, o estalido que a gente ouve. Outra forma é você fazer mobilização na articulação, não necessariamente manipulando, que é o caso às vezes de um idoso que não pode fazer manipulação. Você pode fazer trações articulares, você tem alguns recursos que você faz pressões em locais específicos. E para a pessoa ser um quiropraxista, um profissional da quiropraxia, também ela é aberta à educação física, à fisioterapia, à área médica? Quem é que pode ser um quiropraxista? A quiropraxia... No Brasil, né? Para situar bem as pessoas, a quiropraxia no mundo todo, ela normalmente é uma profissão. No Brasil, ela é ainda uma ocupação, ou seja, ela não tem uma lei que determina quem pode ou não pode fazer quiropraxia, a exemplo da acupuntura. Então, o que ocorre? No Brasil, o Conselho Federal de Fisioterapia foi um dos conselhos que reconheceu a quiropraxia como especialidade, que seria o meu caso. Eu fiz uma pós-graduação, estou especializado em quiropraxia. No Brasil, também atuam com quiropraxia as pessoas que fizeram curso superior de quiropraxia, tem 2 faculdades apenas no Brasil, tem menos de 1.000 profissionais formados hoje, e tem os quiropráticos, por exemplo, profissionais japoneses ou chineses que fazem manipulação específica da área deles. Tá, então eu não preciso ser formado em nada e eu vou direto para a faculdade de quiropraxia, seria isso? Você pode fazer. A grande questão é, assim como a acupuntura nem mesmo tem curso superior justamente por causa disso. Essas práticas, elas estão num limbo legal. Assim como tem um projeto de lei tentando criar a profissão da quiropraxia, que é um projeto de lei horrível, que vai estragar com a saúde de todo mundo se for aprovado da forma que está, porque ele vai interferir na prática da fisioterapia e da medicina. Ele está realmente muito mal escrito. Mas se criasse uma profissão de quiropraxia sem prejudicar o trabalho dos outros profissionais de saúde, seria ótimo, sem sombra de dúvida. Então, o profissional hoje que faz o curso superior de quiropraxia, que já é reconhecido pelo MEC, mas é apenas uma ocupação, não uma profissão ainda, ele vai estar num limbo legal de, por exemplo, se ele for na prefeitura se registrar e pegar o alvará, ele vai ter que pegar um alvará de massagista, de pessoa com formação técnica. Então, é uma situação bem delicada para a população e para o profissional em si. Principalmente, eu acho, para a população, né, doutor? Porque, na verdade, quando a gente está falando em coluna vertebral, a gente está falando, quer dizer, no eixo do ser humano, o eixo do corpo. Eu falo isso para vocês, porque dentista sofre com coluna. Então, assim, quando a gente está fora do nosso eixo, a gente padece muito. E se a gente colocar isso numa manipulação por uma pessoa que não teve formação, isso em todas as áreas, né? A gente fala não só nessa área, mas tantas outras áreas que, infelizmente, a gente ainda tem muito trabalho ilegal no Brasil. E mesmo não tendo um conselho que fiscalize e que regulamente isso, é importante a população saber que ela não pode ir em qualquer lugar. Uma pessoa que não tem conhecimento de anatomia, de fisiologia, quer dizer, no mínimo a pessoa tem que ter estudado o corpo humano para poder saber manipular isso. É bem delicado, né? Isso. É muito delicado, porque pode causar um dano maior do que o que a pessoa chegou. Muito maior. Você gera uma lesão, às vezes, irreversível se for mal feita a técnica, né? Por isso que tem que ter todo um cuidado. O profissional de saúde, inclusive, acho que isso é muito interessante para o espectador ter ciência disso.
O profissional de saúde no Brasil, ele é um profissional independente, ou seja, ele é um profissional que recebe o paciente de forma primária sem necessidade de ir num médico anteriormente. O dentista faz isso, fisioterapeuta, vários profissionais fazem. O que ocorre? Assim como se tem esse direito legal e se tem o respaldo técnico-científico para isso, o profissional tem que levar para si também a responsabilidade de saber avaliar quando que ele deve proceder ao tratamento ou não. Ou seja, pode vir uma pessoa para mim com queixa de dor nas costas. A dor nas costas, na maioria dos casos, 99% dos casos, é um problema específico, articular, muscular, que a gente resolve. Em alguns casos, a gente vai ter que avaliar o que se chama bandeiras vermelhas, ou seja, a pessoa precisa ter uma avaliação clínica muito importante, que às vezes demora meia hora, quase uma hora, para você ter certeza que não é um órgão interno que está sofrendo um prejuízo severo que está gerando essa disfunção. Então, às vezes, você faz um procedimento se você não avalia uma pessoa e faz o procedimento, você está levando ela a um grande risco. Por isso que é fundamental, quando a pessoa vai num primeiro atendimento, ela realmente fazer uma consulta. Uma avaliação que seja demorada, muito bem pormenorizada e, às vezes, inclusive, deixar o tratamento, embora ela esteja procurando um alívio do sofrimento dela naquele momento, o tratamento, às vezes, fica em segundo plano, porque o fundamental no tratamento é achar a causa. Se você acha a causa errada, às vezes você pode, de forma errada, com acupuntura, com manipulação que for, inibir, mascarar um sintoma e às vezes ser um problema sério que a pessoa deveria estar, na realidade, indo para uma emergência, né? Eu já passei por isso. É isso aí. Felizmente não errei. Graças a Deus. Professora Magda, existe contraindicação, alguma coisa que impeça de se fazer acupuntura a algum paciente, algum caso específico? Uma das situações, por exemplo, é a gestação, né? Tem alguns profissionais que não atendem as gestantes. Então, para atender a gestante, o profissional tem que ser bem criterioso, né? E tá, digamos assim, bem habilitado a trabalhar nessa área. Por que isso, doutora? Quais seriam os prejuízos, por exemplo, em relação à gestante? Porque a gestante, o fluxo energético também está contribuindo para a formação do feto, né? Então tem que avaliar de uma forma bem criteriosa, pode interferir principalmente no início da gestação. Por exemplo, tem alguns pontos que são relacionados ao aborto, né? Tem alguns pontos que são abortivos. E outra questão que eu posso colocar é a questão das crianças muito pequenas, né? Alguns profissionais preferem tratar com a auriculoterapia, justamente para não oferecer para essa criança de uma idade pequena o agulhamento. A criança responde muito fácil ao estímulo, né? Isso. Às vezes só o estímulo de pressão que você faça num bebê já alivia uma cólica, uma dor, algum problema assim. Então não tem realmente necessidade de usar agulha num bebê, né? Seria até inviável. Essa pergunta que era interessante, a gente quase chegou nela, mas não chegamos. Por exemplo, na Ordem dos Advogados tem uma legislação que diz o mínimo que tu deve cobrar por alguma determinada ação que tu vai fazer para algum cliente. Eu não digo o máximo é livre, o teto é infinito, né? O céu é infinito. Porém, qual é o mínimo que se cobra num tratamento de quiropraxia e qual é o valor mínimo que se cobra numa sessão de acupuntura? Se tem uma legislação referente a isso. Como quiropraxia e acupuntura são, como a gente falou, carecem de legislação, são práticas livres, não tem o menor controle sobre isso. Tem profissional cobrando R$500, R$1.000 e profissionais cobrando 15. Uma sessão? Uma sessão. Então, o que ocorre? Na fisioterapia, por exemplo, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ele criou o que se chama Referencial Nacional de Honorários Fisioterapêuticos e Terapêuticos Ocupacionais. O que se coloca a partir disso? Uma referência para a pessoa. E dentro dessa referência, se tem uma margem de 20% para menos, respeitando as diferenças regionais. De repente, eu cobrar R$100 em Porto Alegre é um valor acessível e numa cidade de interior é um roubo, né? Ou, de repente, o aluguel da minha clínica custa 10 mil por mês, porque eu tenho uma casa mega luxuosa, eu vou cobrar um valor maior também. Mas a questão do tabelamento do preço, e literalmente esse é que é o termo, porque ele gera problema, é proibido. Tem que ser apenas um referencial. A minha preocupação é quem está do outro lado de casa claro. E que quer
e quer fazer ter uma ideia, ter né? uma ideia de que custa uma acupuntura, que custa, né, uma sessão, que não tem um base, assim, Um base, valor que... não quer dizer algo subjetivo, não, a Sim. minha clínica, mas um base, assim, na média tem algum valor, só o pessoal ficar mais ou menos... Uma média que eu tenho contato aqui em Porto Alegre, pelo menos eu vejo pessoas cobrando R$50 e pessoas cobrando R$200, R$250. A sessão. A sessão, a consulta, é isso aí. Bom, nós estamos quase encerrando esse quadro do Vitrine RS. Tivemos o prazer de receber essas duas referências no Vitrine RS hoje, falando sobre quiropraxia e acupuntura. O fisioterapeuta, acupunturista e presidente da AGAFIS, Associação Gaúcha dos Fisioterapeutas Acupunturistas, Diego Dia, muito obrigada pela presença. Agradeço o convite. E a professora da UBRA, acupunturista, farmacêutica, bioquímica, professora Magda Comoreto Gal, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E nós chamamos agora o nosso quadro